Mauro, quais são os trabalhos que você já chegou a fazer aqui nos Estados Unidos, para a galera saber assim, um pouquinho da sua experiência? Porque até a gente chegar numa fase de estabilidade aqui, a gente passa por várias atividades. Fala um pouquinho das atividades que você já fez aqui. Cara, a minha carreira aqui é uma história bem interessante, né? Porque quando eu cheguei aqui não tinha aplicativo, então muita gente hoje chega e tem essa facilidade, né? Comprar um carrinho e fazer trabalho com aplicativo, mas na época não existia isso. Então, essa pessoa que me arrumou a casa para alugar, o quartinho, ele trabalhava numa fábrica. Ele trabalhou como motorista distribuindo material da fábrica. Aí ele falou, cara, eu posso arrumar um emprego para você na fábrica onde eu trabalho. Beleza, é lá mesmo que eu vou. Então, eu fui trabalhar nessa fábrica, ganhando um salário mínimo. Agora, imagina, cara, você está aqui nos Estados Unidos, Califórnia, ganhando um salário mínimo. Todo fim de Quanto é? semana arrumava um bico para completar as despesas, né? Porque o que eu ganhava era praticamente para o aluguel. Quanto que Então, era na até os época? US$ 4,25 por hora. US$ 4 na Califórnia? Cara, 4,25, exato. Então, eu recebia mais ou menos US$ 170. Quando tirava o imposto, eu ficava US$ 150 na semana, as 40 horas. Então, sempre que eles tinham horário extra, eu trabalhava, né? E eu trabalhava 10 horas por dia, de segunda a quinta. Sexta-feira eu estava livre, então eu sempre procurava um bico para fazer nas sextas. E a escola também, eu ia para a escola de segunda a quinta, então eu acelerei o meu processo, né? Porque quando eu cheguei, o curso que eles tinham de inglês seriam 3 anos, mas quando eu cheguei, o nível um praticamente era só hispânico na classe. Então eles perguntaram se eu queria começar no nível 2. Eu disse, perfeito, começa no nível 2. Então eu comecei no nível 2 e isso foi em fevereiro. Quando foi em junho, eu terminei a classe. Aí tinha um período de férias. Eles ofereceram para fazer um curso de férias. Beleza, eu faço o curso de férias. Aí fiz o curso de férias e nesse curso de férias eu eliminei o nível 3. E aí, quando fui para o nível 4, o professor ele era um americano que queria falar espanhol. Então ele ficava falando espanhol o tempo todo. Aí eu reclamei na diretoria e disse: olha, não dá para continuar nessa classe. Eles falaram: olha, a única coisa que posso fazer é você tentar o nível 5, mas vai depender do professor, se ele quer aprovar. Eu disse, beleza. E aí eu fui para o nível 5 e comecei a batalhar e consegui passar o nível 5. Então, todo o curso eu terminei praticamente em 10 meses. Entende? Não que eu legal. sou inteligente, mas porque eu estudava mais do que todo mundo. Então, quando eu terminei o curso, aí eu consegui um bico à noite de manobrista. E aí foi legal, eu ficava na fábrica durante o dia, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ia o trabalho de manobrista. Então, fiquei nesses dois trabalhos até eu conseguir, né, mais horas como manobrista, trabalhar mais tempo. Aí eu acabei saindo da fábrica e fui trabalhar fazendo entrega de documentos para uma companhia pequena de advogados. E aí foi quando eu tive eu fui exposto ao processo, né, como é que fala? Oficial de Justiça, Process Service, que seria o oficial de justiça. E isso em 2001, um amigo meu me convidou para trabalhar na companhia dele, que era uma corporação grande. E aí eu comecei a trabalhar na companhia como oficial de justiça. Eu fiz um teste, eu já tinha o Social Security e tinha o Green Card, a Drive License, né? E eu estava no meu processo de tirar o Green Card. E aí eu consegui esse emprego como oficial de justiça. E depois, né, eu sempre treinava, fazia exercício, tudo, dava dicas para as pessoas de personal. E foi quando comecei a trabalhar na minha licença para me tornar um personal. Então foi assim, uma coisa levando a outra, uma coisa levando a Caraca. outra. Né? Então você fez muita coisa aqui, então. Fiz muita coisa. Como personal, acabei abrindo minha academia, né? abri, uma, Sério? abri a academia e em 2008, com a crise econômica, acabei fechando. Mas na época também eu estava trabalhando ainda como oficial de justiça e acabei saindo por causa da academia. E, cara, aí aconteceu esse problema, né? A economia aqui deu uma queda muito grande, né? Foi quando deu a recessão aqui nos Estados Unidos. Eu acabei perdendo o meu negócio. É isso que eu queria também entender com você, porque eu morava no Brasil, né? Então eu sei que teve a crise de 2008, né? De Isso. 2008, que Foi 2008. todo mundo fala assim, mas o que que foi essa crise, assim, em termos práticos, assim, o que que aconteceu, cara? Porque eu sei que foi um momento muito difícil aqui nos Estados Unidos, mas você consegue explicar para nós o que que aconteceu que levou a essa crise?
O país entrou em recessão, né? E uma das coisas que estava acontecendo, primeiro, começou a guerra do Afeganistão, né? Depois começou a guerra do Iraque. Consequentemente, o país precisa de mais dinheiro. Então, eles têm duas opções: aumentar impostos ou fazer com que a economia acelere. Né? Na época, né, o governo resolveu baixar os juros para empréstimos e, com isso, deu uma explosão no mercado imobiliário. Porque com juros baixos, as pessoas não entendiam, né? Infelizmente, muita gente não leu sobre isso e acabou comprando casas porque ofereciam juros assim de 2,5% ao mês. Só que a cada 6 meses esse juro é reajustável. Consequentemente, a procura e demanda. Se tem 10 casas para vender, mas tem 30 pessoas querendo comprar, o valor das casas aumentam. E foi isso que aconteceu. De 2001 a 2007, praticamente triplicou o valor das casas. Porque o povo estava comprando assim, você botava a casa para vender, uma semana depois já estava vendida, praticamente. E o que aconteceu? Muita gente comprou a casa que não podia pagar. Na época eu trabalhava com personal e eu lembro que muitos dos meus clientes eram do mercado imobiliário. Eu lembro de um cara que chegou para mim e disse: Cara, eu quero que você treine a minha esposa 5 dias por semana. Quando você pode começar? Eu falei: Ó, posso começar na segunda-feira, às 5:30 da manhã, é o horário que eu tenho disponível. E ele: Tudo bem, tá? Então segunda-feira ela vem aqui e tal, pegou meu contato. Ou seja, o cara nem perguntou quanto ia custar. Isso era irrelevante. O cara ganhava tanta grana que não perguntou quanto vai custar, quanto vai ser, vamos negociar o preço. Então estava assim na época, né? Estava muito fácil para eles ganharem dinheiro. Consequentemente, foi chegando a época que as pessoas com esse juro reajustável não podiam pagar e começaram a perder as casas e levar as companhias, as grandes corporações financeiras a uma crise. Porque se eles têm o dinheiro para receber e não recebem, porque a pessoa abandona a casa praticamente, eles acabaram entrando na crise financeira e isso acabou virando uma bola de neve. E muitas pessoas começaram a perder emprego, muitas pessoas começaram a perder o negócio, perder suas casas. Muitos imigrantes, principalmente mexicanos, retornou para o México devido à crise que estava aqui. Isso acabou afetando muito, muita gente, afetando No, muitos setores. no cenário dos imigrantes brasileiros, assim, né? Porque eu sei que era um momento diferente, então muitos imigrantes tinham seu social security, conseguiam trabalhar em empresas, mas no cenário dos brasileiros, assim, você lembra na época o que que acontecia? Muita gente voltava ou não, passava dificuldades? Na época, não conhecia muito brasileiro. Né? Eu trabalhava com personal e você tem uma ideia, de todos os meus clientes, você tinha uma brasileira, que é casada com um americano. Então, eu não conhecia muito brasileiro, mas os poucos que eu conheci, realmente, eles passaram muita dificuldade. Às vezes o cara morava no apartamento sozinho, então eles deixaram o apartamento para morar com outra família, juntaram as pessoas, entendeu? Começaram a morar juntos para poder economizar, porque muita gente não estava conseguindo pagar um aluguel, muita gente não estava conseguindo manter o mesmo estilo de vida que estava tendo antes. Regressar para o Brasil, não sei, foi muita opção pela distância, né? Os mexicanos, muitos regressaram porque está fácil para eles. Né? E a época era até mais fácil também atravessar de volta, né? Bem mais Exatamente. simples. Então eles iam e voltavam.